Sermão da Montanha, o poderoso chamado de Jesus para uma vida transformada e cheia de graça. O Sermão da Montanha, encontrado nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, é um dos ensinamentos mais poderosos e revolucionários de Jesus. Nele, Cristo nos apresenta uma nova forma de enxergar o mundo, o chamado à humildade, justiça e amor, que desafia os valores superficiais da sociedade moderna. Ao invés de focar apenas em regras, Jesus nos conduz a uma transformação do coração, revelando como podemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Neste texto, vamos mergulhar profundamente nos ensinamentos de Jesus e descobrir como eles ainda são tão relevantes hoje quanto há 2000 anos. Prepare-se para ser desafiado e inspirado a viver de acordo com a justiça divina e a confiar plenamente em Deus, mesmo em meio às incertezas da vida. Bem-aventuranças, o caminho da humildade e da justiça. As bem-aventuranças, descritas por Jesus no início do Sermão da Montanha, Mateus 5, 3-12, são um dos ensinamentos mais contraintuitivos e desafiadores da Bíblia. Ali, Jesus redefine conceitos profundos como felicidade, sucesso e bênção, nos conduzindo a uma reflexão sobre o que realmente significa viver uma vida abençoada aos olhos de Deus. É quase um convite a questionar o que vemos ao nosso redor e como nos medimos pela régua do mundo. Hoje vivemos em uma cultura que exalta o sucesso material, o individualismo, a autopromoção, a força e a ideia de que para ser feliz é preciso estar no topo. Mas Jesus, em seu sermão, nos faz olhar na direção oposta. Ele nos ensina que os verdadeiramente abençoados são aqueles que muitas vezes estão à margem, invisíveis aos olhos do mundo. Os humildes, os aflitos, os que têm fome de justiça. Isso soa estranho para o nosso tempo, onde a felicidade é vendida em anúncios, associada a posses, fama e status. Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5. Na cultura moderna, ser pobre de espírito parece algo negativo. Estamos sempre sendo incentivados a sermos autossuficientes, a buscar mais, a não demonstrar fraqueza. Porém, o que Jesus está dizendo aqui é o oposto. Ele está falando sobre humildade. Reconhecer nossa dependência de Deus e nossa fragilidade humana é o primeiro passo para experimentar a verdadeira bênção. Ser pobre de espírito é admitir que não temos todas as respostas, que precisamos de algo além de nós mesmos. Isso vai contra a mentalidade atual de que tudo depende exclusivamente do nosso esforço. Outro exemplo claro é quando ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5. Quantas vezes ouvimos que a felicidade está em evitar o sofrimento, em fugir das dificuldades? Jesus, no entanto, nos ensina que o consolo verdadeiro vem de enfrentar nossas dores com fé. Ele não glorifica o sofrimento, mas nos lembra que a vida não é uma linha reta de prazeres e vitórias, e que o choro faz parte do processo de crescimento e transformação. Aqueles que se permitem sentir, que aceitam suas fragilidades e confiam em Deus para o consolo, experimentam uma paz que vai além das circunstâncias. As bem-aventuranças também falam da justiça de uma forma que desafia os padrões do nosso tempo. Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, 6. No mundo onde a injustiça é tantas vezes normalizada, onde frequentemente vemos a desigualdade social, a corrupção e a opressão, é fácil desanimar e pensar que nada pode ser feito. Mas Jesus nos chama a ter fome e sede de justiça, não como um desejo passivo, mas como uma busca ativa por um mundo melhor. Ser faminto por justiça é se recusar a aceitar o status quo. É desejar ver o mundo alinhado com o coração de Deus, onde a compaixão e a verdade prevalecem. Além disso, ele afirma: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. No mundo competitivo em que vivemos, onde a pressão para ser o melhor pode endurecer nossos corações, a misericórdia é vista como fraqueza. Porém, Jesus nos ensina que a misericórdia é um caminho para a verdadeira vida. Ser misericordioso significa ser capaz de perdoar, de enxergar a dor do outro e agir com compaixão. Algo que nos dias de hoje pode parecer difícil em meio à indiferença e à velocidade com que a vida moderna nos afasta uns dos outros. E quando Jesus nos diz que os pacificadores são abençoados, Mateus 5,9, ele está nos chamando para sermos construtores de pontes em um mundo cada vez mais polarizado. Os pacificadores são aqueles que, em vez de alimentar conflitos, buscam a reconciliação. Eles não são neutros ou passivos, são aqueles que ativamente buscam a paz e a unidade, mesmo em tempos de divisão. Na era da internet, onde as discussões e divisões são amplificadas, ser pacificador é um desafio, mas também é uma forma de refletir o caráter de Deus. As bem-aventuranças, então, não são apenas um conjunto de frases bonitas, elas são um convite radical a uma vida diferente. Elas desafiam o status quo e nos fazem olhar para o mundo de uma maneira totalmente nova. No fundo, o que Jesus está dizendo é que a verdadeira felicidade e bênção não vem daquilo que o mundo valoriza, mas de um coração transformado pela graça de Deus, que busca a justiça, a misericórdia e a paz. Esses ensinamentos continuam a moldar os cristãos hoje, nos chamando a uma vida mais profunda e significativa. Assim como na época de Jesus, essas palavras ainda nos confrontam e nos inspiram a viver de uma forma que reflita o reino de Deus, em vez de nos conformarmos com os padrões superficiais e passageiros do mundo moderno. O sal da terra e a luz do mundo, a responsabilidade dos cristãos. Em Mateus 5, 3-16, Jesus usa duas metáforas poderosas para descrever a responsabilidade dos cristãos.
o sal da terra e a luz do mundo. Essas figuras não são apenas simbólicas, elas carregam um profundo significado sobre a missão que os seguidores de Cristo têm no mundo. Ser o sal e a luz envolve não apenas uma transformação interna, mas também uma ação externa, uma influência positiva e real na sociedade. Hoje, talvez mais do que nunca, essas palavras de Jesus ressoam com uma urgência e uma relevância que não podem ser ignoradas. O sal na época de Jesus era um dos elementos mais valiosos. Ele servia para preservar os alimentos, numa época em que a refrigeração não existia, além de realçar o sabor. Quando Jesus nos chama de sal da terra, ele está nos dizendo que temos um papel essencial em preservar o bem no mundo e trazer sabor à vida. Isso pode parecer abstrato, mas pensemos no que isso significa nos dias atuais. O mundo está cheio de caos, violência e injustiça. As pessoas estão cada vez mais desconectadas umas das outras e de valores que poderiam promover a verdadeira paz e bem-estar. E onde entram os cristãos nesse cenário? Quando Jesus fala sobre ser o sal da terra, ele está nos lembrando de que não fomos chamados para viver em isolamento. Estamos aqui para fazer a diferença, para impedir que o mal se espalhe de forma descontrolada. Como sal, somos chamados a preservar o que é bom e justo. E da mesma forma que o sal dá sabor aos alimentos, a vida cristã deve trazer esperança, alegria e propósito para aqueles ao nosso redor. Pense bem, você já parou para refletir em quantas vezes suas atitudes impactam as pessoas à sua volta? Seja no trabalho, na família ou entre amigos, como você tem temperado o ambiente? Agora vamos abordar uma questão que Jesus também levanta. E se o sal perder o sabor? Se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mateus 5. Esta é uma advertência direta para aqueles que ao longo da caminhada acabam se conformando com o mundo ou perdem o compromisso com os ensinamentos de Cristo. Nos dias de hoje, é fácil sermos levados pelo materialismo, pela correria da vida ou até pelo medo de ser diferente. Quando deixamos de viver de acordo com o Evangelho, perdemos nosso sabor, nossa capacidade de influenciar positivamente as pessoas e o mundo. E o que resta quando o sal não tempera? Quando um cristão não reflete o caráter de Cristo, ele se torna irrelevante no seu papel de trazer vida e preservação ao mundo. Além de ser o sal da terra, Jesus também nos chama de luz do mundo. A luz é indispensável. Ela ilumina o caminho, dissipa as trevas e dá segurança. Vivemos em tempos onde as trevas podem significar muitas coisas: desinformação, confusão moral, corrupção, desesperança. O mundo está clamando por clareza, por direção, por verdade. E quem melhor para iluminar o caminho do que aqueles que conhecem a verdade de Cristo? Ser luz do mundo significa ser exemplo, refletir a bondade de Deus e ser um ponto de referência em meio ao caos. Jesus nos diz que não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Mateus 5,14. Isso significa que, quando vivemos de acordo com o Evangelho, nossas ações, nossa forma de amar e tratar os outros, nossa integridade e justiça não passam despercebidas. Somos como uma cidade no topo de uma colina, visíveis para todos. As pessoas olham para nós em busca de direção, e muitas vezes nos tornamos a única Bíblia que elas lerão. Isso é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Como estamos sendo essa luz para o mundo? Estamos brilhando com força total ou apagamos nossa luz por medo de sermos rejeitados? Nos dias de hoje, ser luz pode significar muitas coisas. Pode ser agir com honestidade em um ambiente onde a corrupção é comum. Pode ser oferecer apoio e amor quando todos ao redor estão praticando indiferença. Ou pode ser defender a justiça quando isso traz risco pessoal. A luz não é apenas uma ideia passiva, ela age, ela ilumina ativamente os cantos escuros da sociedade. Jesus conclui dizendo: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As boas obras são uma parte essencial desse brilho. Elas não são apenas um reflexo do que acreditamos, mas uma prova viva do poder transformador do Evangelho. O mundo precisa ver cristãos vivendo de forma genuína, não para vanglória pessoal, mas para que Deus seja glorificado. Quando vivemos dessa maneira, deixamos um impacto duradouro. Em resumo, ser o sal da terra e a luz do mundo é um chamado para influenciar positivamente onde quer que estejamos. Na escola, no trabalho, nas redes sociais, em casa, cada espaço pode ser um lugar onde temperamos e iluminamos o mundo com o amor de Cristo. Nossa responsabilidade não é pequena, mas com a ajuda de Deus, podemos ser instrumentos de mudança real, refletindo o reino de Deus em tudo o que fazemos. O cumprimento da lei, Jesus como a realização da justiça divina. Quando Jesus afirma que veio para cumprir a lei, ele está estabelecendo algo profundo e transformador. Ele não veio para anular as regras ou os mandamentos de Moisés, mas para levar essa lei a um nível mais elevado. Esse trecho bíblico é uma chave para entender o propósito de Cristo no mundo, e mais do que isso, para entender como devemos viver nossa fé, especialmente em tempos desafiadores como os que enfrentamos hoje. Muitas pessoas nos dias atuais carregam um peso enorme em suas vidas. Ansiedade, depressão e desânimo são, infelizmente, realidades cada vez mais comuns. Vivemos em uma era de expectativas esmagadoras, onde somos pressionados a ser bem-sucedidos, felizes e produtivos o tempo todo. E quando falhamos em atingir essas expectativas, é fácil cair em um ciclo de culpa e frustração. Da mesma forma, muitas pessoas enxergam sua relação com Deus de maneira semelhante.
Um ciclo interminável de erros e tentativas frustradas de viver conforme a regra. Esse ciclo lembra o antigo legalismo, onde a lei era vista apenas como um conjunto de regras a serem seguidas rigidamente. Mas o que Jesus nos mostra é algo diferente. Algo que pode libertar tanto aqueles que se sentem esmagados pela ansiedade, quanto aqueles que acreditam que jamais serão bons o suficiente. No tempo de Moisés, a lei foi dada ao povo de Israel como um guia, uma forma de conduzi-los à justiça e à santidade. Mas com o passar do tempo, o foco passou a ser cumprir esses mandamentos de forma mecânica, quase sem considerar o espírito por trás das regras. Era um sistema onde a obediência externa se tornou mais importante do que o coração. Jesus, porém, redefine esse conceito. Ele não veio para nos encher de mais regras, mas para nos libertar de uma interpretação superficial da lei. Ele nos chama a viver de maneira mais profunda, a entender que a verdadeira justiça começa de dentro, no coração. Agora pensemos sobre como isso se aplica às pessoas que lutam com ansiedade ou depressão nos dias de hoje. Vivemos em um mundo que constantemente nos julga pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Se não somos suficientemente produtivos, se não parecemos felizes o tempo todo, a sociedade nos diz que estamos falhando. Isso gera uma pressão interna gigantesca, e muitos acabam sentindo que não são bons o suficiente, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até na vida espiritual. Esse peso de expectativas externas pode se assemelhar ao antigo legalismo, onde o valor de uma pessoa era medido pelo quanto ela conseguia seguir as regras. Mas o que Jesus nos ensina é que não é sobre seguir regras externamente, mas sim sobre transformar o coração. Ele cumpre a lei ao nos mostrar que o amor, a graça e o perdão são mais importantes do que qualquer conformidade externa. Para aqueles que lutam contra o peso da ansiedade, essa é uma mensagem libertadora. Jesus não nos julga pelo quão bem performamos. Ele nos olha com compaixão, entendendo nossas lutas e nos oferecendo um descanso que o mundo não pode proporcionar. Quando ele diz que veio para cumprir a lei, ele está mostrando que a verdadeira justiça não se baseia em quão perfeitos podemos ser aos olhos do mundo ou da religião, mas em quão profundamente permitimos que o amor e a graça transformem nossas vidas. O amor que Jesus demonstrou ao cumprir a lei vai muito além de uma mera obediência às normas. Ele se sacrificou para que pudéssemos viver em liberdade, sem o peso da condenação que muitos de nós sentimos, seja por nossos próprios erros ou pelas expectativas irreais que nos impõem. Para aqueles que sofrem com a sensação constante de falhar, a mensagem de Jesus é um alívio. Ele nos diz que já cumpriu a lei em nosso lugar, que não precisamos carregar o peso sozinhos. Seu convite é para que paremos de tentar cumprir as expectativas irreais e, em vez disso, nos entreguemos à sua graça. E isso nos leva a uma reflexão importante. Se Jesus nos oferece essa graça, por que muitas vezes nos comportamos como se estivéssemos tentando ganhar nossa aceitação? Assim como na época em que Jesus caminhou na Terra, hoje ainda há muitos que se apegam ao legalismo, que acreditam que apenas seguindo uma lista de regras conseguirão encontrar paz ou segurança. No entanto, aqueles que vivem nesse ciclo, assim como as pessoas que sofrem de ansiedade ou depressão, acabam sentindo que nunca são suficientes, que sempre estão falhando. Jesus muda isso completamente. Ele nos ensina que a verdadeira justiça e santidade não vêm da perfeição externa, mas de um coração moldado pelo amor. Ele cumpre a lei ao nos mostrar que o caminho para Deus não é pesado e opressor, mas libertador e cheio de graça. Para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, ele oferece descanso. Isso não significa que não devemos nos esforçar para viver de acordo com os valores de Deus, mas sim que esse esforço deve vir de um lugar de amor e gratidão, e não de medo ou pressão. Nos dias de hoje, quando vemos tantas pessoas exaustas de tentar ser o suficiente, seja no trabalho, nas redes sociais ou até na vida espiritual, a mensagem de Jesus é mais relevante do que nunca. Ele cumpriu a lei para que pudéssemos viver de maneira leve e livre, sabendo que nossa justiça não depende de nossas obras, mas do que Ele já fez por nós. Oração e vida interior, o Pai Nosso e a espiritualidade íntima. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente conectado a Deus em oração? Na correria do dia a dia, é fácil sentir que nossas orações se tornam automáticas, não é? Muitas vezes repetimos palavras sem parar para refletir profundamente no que estamos dizendo. Mas em Mateus 6, 5:15, Jesus nos oferece um modelo de oração que vai muito além de palavras ditas por hábito, o Pai Nosso. Quando Jesus ensina sobre o Pai Nosso, ele não está apenas fornecendo uma fórmula que devemos seguir de maneira mecânica. Ele está nos convidando a algo mais profundo, algo que envolve o nosso coração. No tempo de Jesus, as orações muitas vezes eram feitas publicamente para que as pessoas fossem vistas como santas ou religiosas. O problema é que nesse processo, a oração deixava de ser uma conversa íntima com Deus e se tornava um show. Será que isso não se parece um pouco com os dias de hoje? Hoje, vivemos uma realidade em que somos constantemente incentivados a exibir nossa espiritualidade nas redes sociais ou a usar palavras bonitas para impressionar. E aqui vai uma pergunta importante. Será que nossa vida de oração não está sendo afetada por essa cultura? Será que não estamos orando apenas para sermos vistos, ou como uma tarefa a ser cumprida? Jesus, ao ensinar o Pai Nosso, nos desafia a voltar ao que realmente importa, uma conversa autêntica e íntima com o Pai.
Jesus começa com: Pai nosso que estás nos céus. Essa simples frase já nos ensina muito. Para ele, Deus não é apenas uma força distante, impessoal. Ele é um Pai amoroso, que se importa com cada detalhe de nossas vidas. Nos dias de hoje, onde tantas pessoas enfrentam sentimentos de solidão, desânimo e até mesmo ansiedade, lembrar que temos um Pai que está presente, pronto para nos ouvir, é uma fonte enorme de consolo. Já pensou nisso? Agora você pode estar pensando: mas como essa oração pode moldar minha vida? A resposta está justamente no propósito que ela carrega. O Pai Nosso não é apenas um conjunto de palavras bonitas. É um convite para vivermos de maneira diferente, alinhando nossos corações com o de Deus. Veja, por exemplo, quando dizemos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E numa sociedade que nos incentiva a sempre buscar o que queremos, a frase seja feita a tua vontade é um choque, não é? Estamos entregando nossas vontades nas mãos de Deus. Estamos reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para nós. E o que dizer da parte onde pedimos por o pão nosso de cada dia? Hoje, em um mundo onde a preocupação com o futuro e a ansiedade sobre o amanhã afetam tantas pessoas, esse pedido nos lembra que podemos confiar em Deus para prover o que precisamos hoje. Quantas vezes você já se pegou ansioso com as contas, com o trabalho ou com o futuro da sua família? Jesus nos convida, por meio dessa oração, a entregar essas ansiedades a Deus, pedindo apenas o que precisamos para o momento presente. Isso não é uma maneira libertadora de viver. Outro ponto central do Pai Nosso é quando pedimos: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa parte da oração toca fundo, não acha? Nos dias de hoje, em que a sociedade é tão dividida, onde muitas vezes o rancor e a raiva tomam conta dos nossos corações, Jesus nos chama a uma atitude de perdão. O perdão, no entanto, não é fácil. Guardar mágoa e ressentimento pode ser quase instintivo. Mas Jesus nos mostra que, assim como somos perdoados por Deus, também devemos estender essa graça aos outros. Esse ato de perdão é transformador, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. Agora, talvez você esteja se perguntando: como posso aplicar isso na minha vida diária? A chave está em tornar a oração uma parte central da sua vida interior. O Pai Nosso não é apenas uma oração a ser recitada, mas um reflexo de como devemos viver. Jesus nos ensina a cultivar uma espiritualidade íntima, longe dos olhares de aprovação dos outros, mas profundamente conectada com o Criador. Quando paramos para orar em segredo, sem as distrações do mundo, nosso coração começa a mudar. E essa mudança não acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo. E aqui está o grande ponto. A oração não é apenas sobre mudar as circunstâncias ao nosso redor, mas sobre transformar nosso interior. É por isso que Jesus nos ensina a orar dessa maneira, porque Ele sabe que a verdadeira mudança começa no coração. Hoje, mais do que nunca, precisamos dessa transformação interior. Em um mundo cheio de barulho, expectativas e pressões externas, a oração nos chama a um lugar de quietude e paz com Deus. Então, a próxima vez que você se ajoelhar para orar, pense nisso. O Pai Nosso é um convite para uma vida diferente, que é uma vida de intimidade com Deus, de confiança e perdão. Será que estamos aceitando esse convite? Não andeis ansiosos, a confiança em Deus em meio à incerteza. Você já se pegou preocupado com o futuro? Talvez se perguntando como vai pagar as contas no final do mês, ou com medo de que algo dê errado no trabalho, na vida pessoal? Nos dias de hoje, a ansiedade parece ser parte integrante da vida de quase todo mundo. Mas em Mateus 6, 25 e 34, Jesus nos traz uma mensagem que vai contra essa corrente. Ele nos convida a não sermos ansiosos, mas a confiarmos em Deus para cuidar de nossas necessidades diárias. E a grande pergunta aqui é: será que estamos realmente vivendo essa confiança? Quando Jesus fala em não andar ansioso, Ele toca em algo que é extremamente relevante hoje. Vivemos em um mundo cheio de incertezas. Incertezas financeiras, profissionais, emocionais. E essas incertezas alimentam a ansiedade. Quantas vezes você já se pegou rolando a tela do celular tarde da noite, sem conseguir dormir, com a mente acelerada, cheia de preocupações sobre o amanhã? Esse é o estado de muitas pessoas, um estado de constante inquietação. E é aí que a mensagem de Jesus se torna um verdadeiro antídoto. Jesus usa exemplos simples, mas poderosos. Ele nos pede para olhar para as aves do céu e os lírios do campo. Olhem para os pássaros, ele diz. Eles não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. E então ele pergunta: não são vocês muito mais valiosos do que eles? É impossível não parar para refletir sobre essa pergunta. Se Deus cuida da criação de uma forma tão generosa, por que não confiaríamos que Ele cuidará de nós? E é claro que essa confiança não significa que não enfrentaremos desafios ou que tudo sempre vai sair como planejamos. As contas vão continuar chegando, os problemas vão aparecer. Mas a grande questão que Jesus nos coloca é: será que nossa ansiedade resolve alguma coisa? No versículo 27, ele pergunta: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E se pensarmos bem, a resposta é óbvia. Não podemos controlar o futuro, e a ansiedade não faz nada para mudar isso. Agora, trazendo essa reflexão para o presente, é fácil perceber como a ansiedade está em alta. Estamos vivendo tempos de incertezas globais, desde crises econômicas até questões relacionadas à saúde mental. As pressões da vida moderna parecem estar mais intensas do que nunca.
Redes sociais nos bombardeiam com padrões de vida perfeitos, criando uma comparação constante que alimenta a sensação de não sermos suficientes. Com isso, muitas pessoas vivem presas em um ciclo de medo do futuro. Será que é possível realmente confiar em Deus nesse contexto? Aqui entra uma parte fundamental do ensinamento de Jesus. A confiança em Deus não é passiva. Ele não nos chama a cruzar os braços e esperar que as coisas simplesmente se resolvam. Em vez disso, ele nos chama a colocar nossa fé em ação. Acreditar que Deus proverá, ao mesmo tempo em que continuamos a viver de acordo com os valores que ele nos ensina. Isso significa agir com sabedoria, ser prudente, mas sem deixar que o medo nos paralise. Pense por um momento, em que áreas da sua vida você tem mais dificuldade de confiar em Deus? Pode ser que seja nas finanças, nas relações familiares, ou até mesmo na sua saúde. Talvez você se sinta pressionado a controlar tudo, e a ideia de entregar essas preocupações a Deus pareça impossível. Mas é justamente nessas áreas que Jesus nos convida a praticar essa confiança ativa. Ele nos desafia a viver uma vida onde, mesmo em meio à incerteza, encontramos paz, sabendo que nosso Pai Celestial está no controle. Outro ponto interessante é que Jesus termina esse trecho com um lembrete que parece feito sob medida para os nossos dias. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 30. Quantas vezes nossa ansiedade não está diretamente ligada a coisas que ainda nem aconteceram? Ficamos antecipando problemas, imaginando cenários negativos, criando uma angústia que na maioria das vezes sequer se concretiza. Jesus nos lembra que o foco deve estar no presente. O hoje é o que temos em nossas mãos. Então, como podemos praticar essa confiança em meio ao turbilhão de incertezas que enfrentamos? A resposta está no equilíbrio. Por um lado, devemos fazer nossa parte, ser responsáveis com nossas finanças, trabalhar diligentemente, cuidar das nossas relações e da nossa saúde mental. Mas por outro lado, precisamos aprender a entregar aquilo que está fora do nosso controle nas mãos de Deus. Afinal, Ele já demonstrou inúmeras vezes que cuida de nós. E aqui vai uma pergunta para você refletir. O que aconteceria se, em vez de tentar carregar o peso do mundo nas costas, você confiasse que Deus está cuidando dos detalhes? Talvez, só talvez, você descobriria uma paz que vai além do entendimento humano. A mesma paz que Jesus nos promete quando Ele diz: não andeis ansiosos. Talvez o que você precise hoje seja um passo de fé. Confiar que mesmo em meio às pressões e incertezas, Deus está no controle. Será que estamos dispostos a dar esse passo? Então, em meio à correria do dia a dia e às pressões de um mundo incerto, a mensagem de Jesus nos convida a descansar. Não andeis ansiosos não é apenas um conselho, é o chamado à confiança. Ele nos mostra que a vida é muito mais do que acumular preocupações. É sobre aprender a viver na segurança de que Deus, nosso Pai, cuida de cada detalhe. Mas essa confiança não se constrói de uma hora para outra. Ela exige prática, exige que diariamente entreguemos nossas ansiedades e medos a Ele. É claro que o caminho não será sempre fácil, mas a promessa de Jesus é clara. Deus está no controle, e Ele nos dará o que precisamos. E se você está se sentindo sobrecarregado hoje, lembre-se, você não está sozinho. Deus está cuidando de você, mesmo quando tudo parece incerto. Que tal refletir sobre isso e dar um passo de fé? Confie em Deus com seus problemas de hoje, e permita que Ele acalme sua mente e seu coração. Afinal, como Jesus nos lembra, o amanhã vai cuidar de si mesmo. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, não deixe de se inscrever no nosso canal. A cada semana, trazemos mais reflexões que ajudam a fortalecer a fé e a confiança em Deus. Compartilhe essa mensagem com quem você ama, e juntos vamos viver uma vida de menos ansiedade e mais confiança no cuidado divino.